Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Política e Evangelho. Eu estou fazendo comentários sobre este livro aqui, o livro de Mormon, mais especificamente o livro de Alma, capítulo 2. Aqui está acontecendo uma coisa interessante. Um grupo surgiu no meio desse povo, e esse grupo, eles tinham um discurso muito interessante, porque eles tinham um discurso de que eles eram os excluídos, eles tinham um discurso de que eles tinham direito ao governo, eles tinham um discurso de que eles tinham direito às terras que as pessoas tinham, que eles tinham o direito de invadir essas terras, de tomar essas terras, né? E era uma coisa interessante. Eles organizaram, né, digamos assim, uma espécie de partido, né? E esse povo queria eleger um homem como se ele fosse um rei. E esse homem se chamava Anlissi. Ele queria ser o rei do povo. E diz lá no versículo 3: ora, isso foi alarmante para o povo da igreja, como também para todos os que não haviam sido atraídos pelas persuasões de Anlissi, pois sabiam que, de acordo com a lei, estas coisas deveriam ser resolvidas pela voz do povo. Então, fazer uma eleição democrática, o que a maior parte das pessoas votasse era o que estava valendo, né? Será que alguma coisa semelhante ao que tem hoje, né? Então, portanto, se fosse possível a Anlissi vencer pela voz do povo, sendo ele um homem muito iníquo, privá-los-ia de seus direitos e privilégios na igreja, pois era seu intento destruir a igreja de Deus. Isso não é novo. Nós temos alguns partidos políticos hoje, né, que não abertamente, mas dentro das suas constituições, dentro da sua ideologia, uma ideologia ateia, tem como pretensão acabar com as religiões. Eu digo, não, isso aí é teoria da conspiração, né, querer impor medo nas pessoas. Não é verdade. Porque assim, claro que existem etapas de fases de implantação de um determinado sistema, mas nós temos países, né, países de viés socialista, marxista e tudo mais, onde existe uma pretensão de até 2030 extinguir e erradicar o cristianismo dentro das suas fronteiras. Então, é preocupante. Nós temos que pensar nessas coisas quando nós nos posicionamos politicamente. E diz assim, que aconteceu que o povo se reuniu em toda a terra, cada um segundo sua opinião a favor ou contra Anlissi, em grupos separados, havendo muitas disputas e grandes contendas entre eles. Então tinha muita gente que estava a favor do cara, né? Ele era perigoso, ele era isso, era aquilo, mas ele tinha palavras lisonjeiras, então ele conseguia convencer as pessoas de que ele era o melhor que tinha para aquele momento, para aquele povo. E assim se reuniram para expressar suas opiniões sobre esse assunto e apresentaram-nas aos juízes. E aconteceu que a voz do povo foi contrária a Anlissi, de modo que não foi proclamado rei. Então o povo não quis saber dessa monarquia. Eles continuaram querendo o regime que eles tinham feito, que era uma espécie de democracia diferente da que a gente vive, mas não deixava de ser um regime onde a voz do povo era ouvida. Ora, isso encheu de alegria o coração dos que estavam contra ele, mas Anlissi incitou os que estavam a seu favor a encolerizar-se contra os que não o apoiavam. E aconteceu que se reuniram e consagraram Anlissi como rei. Então, assim, quando interessa, eles aceitam a decisão da maioria. Mas quando não interessa a eles, não mesmo. Que é isso que a maioria vai fazer? Eu vou proclamar o camarada rei de qualquer jeito, eu vou ser rei de qualquer jeito, então vamos fazer uma dissensão, nós não vamos aceitar esse resultado de jeito nenhum. Qualquer semelhança contra fatos, coisas que acontecem nos nossos dias, não é mera coincidência. Porque isso são processos que se repetem. Então, quando o Anlissi foi proclamado rei, ele ordenou-lhes que pegassem em armas contra seus irmãos, e isso fez para poder subjugá-los. Então, né, vou chamar o exército do fulano, vou chamar o exército do Beltrano. Se a gente tiver força suficiente, a gente vai lá e toma o poder por meio das armas. Então,
é um processo que se repete. A gente vê o perfil, né, transcrito aqui no livro de Mórmon das coisas que nós vemos nos nossos dias. Então, se você gostou desse vídeo, curte, espalha, compartilha, né, ajuda outras pessoas a abrirem os olhos e a refletir sobre as coisas que nós podemos estudar e aprender no livro de Mórmon. Muito obrigada pela atenção de todos vocês.